Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para fazê-lo dar adeus aos tempos de carência sentimental e material, está entrando no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Enio Masakihara recebe o preletor Jundi Miyaura e o preletor Paulo Yasu Fujinaga. Eles falam habilmente sobre a causa da desigualdade humana. Então tem muitos relatos de jovens que estavam revoltados com os pais, quando compreenderam que eles vieram nessa família por afinidade de pensamento entre os pais e conseguem perdoar os pais, aí eles conseguem então também ter sucesso na vida. E no quadro Sou Feliz, veja de que forma a Seichonoye pode transformar vidas da noite para o dia. E passei pela experiência da separação. Não consegui evitar a separação. As minhas filhas sofreram muito com essa situação. E foi muito duro conviver com elas, com o sofrimento delas. Fique conosco e aprenda a caminhar com as próprias pernas, sem a sensação de dependência dos outros e sem as muletas de vícios ou de doenças de estimação. A vida dos descendentes é um prolongamento da vida dos antepassados. Portanto, nós somos um com nossos antepassados. Mundo espiritual e o destino do homem. É uma leitura imprescindível, pois responde questões como: o que é mundo espiritual? Por que é necessário orar pelos espíritos? Além de no capítulo 3 abordar questões sobre contracepção, seus danos e significado espiritual, questões fundamentais relacionadas à vida cotidiana. Para adquirir o livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, procure uma associação local ou regional mais próxima ou ligue 0800 770 2600 de telefone fixo ou pelo celular 0 operadora 11 5074 4180 ou, se preferir, www.sni.org.br/livraria virtual. Entenda como se aplica a relação entre o mundo espiritual e o destino do homem. Adquira já o seu livro. Muito obrigada! O quadro Sou Feliz de agora mostra as revelações de alguém que aplicou o ensinamento da Seichonoye e conta como tudo se resolveu a partir da prática dessa filosofia. Acompanhe. Meu nome é Olga Melo, sou preletora da Regional CE Fortaleza. E há alguns anos eu passei por uma experiência que foi muito dura para mim, como estudante do ensinamento, estudava sobre harmonia conjugal. E passei pela experiência da separação. Não consegui evitar a separação. As minhas filhas sofreram muito com essa situação. E foi muito duro conviver com elas, com o sofrimento delas, revolta, insatisfação, e em nenhum momento eu perdi a fé e nem o controle com minhas filhas, orando, quando minhas filhas, que eram duras e demonstravam revolta para mim, eu ia para o oratório dos antepassados, fazia as orações, me mantive em orações, em pensamentos positivos. Todas as vezes que minhas filhas demonstravam revoltas para mim, eu orava e dizia: elas são filhas de Deus. Eu repetia muitas palavras, que elas são luz emanada de Deus e vieram para iluminar o meu caminho. E, por um determinado tempo, as coisas foram mudando, minhas filhas ficaram revoltadas, uma que estava noiva acabou o noivado, e elas diziam que não queriam mais casar. Para que casar se ter que separar? E eu em oração, buscando o reforço nos antepassados,
fazendo a leitura de livros sagrados, o livro A Humanidade é Isenta de Pecado, ajudou muito a compreender que o karma não existe, que o pecado não existe, e fortalecendo nessas orações, sempre firme, aceitei ser candidata a presidente da Associação dos Preletores e me dediquei muito ao trabalho desse ensinamento. Então, as orações e a dedicação de amor neste ensinamento me ajudou muito a fortalecer minhas convicções. E minhas filhas foram mudando, foram se tornando mais dóceis comigo. Todas as vezes eu dizia, vocês são filhos de Deus, vocês são luz emanada de Deus, vieram para iluminar o meu caminho, para me ensinar a amar. E com determinado tempo elas foram mudando, minha filha segunda casou, se formou, elas não desistiram dos estudos, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, se formou, casou, está morando na Espanha. Minha segunda filha, que o namorado dela tinha pedido ela em casamento, ela foi até violenta com ele, que não queria saber de casamento na vida dele. Agora está feliz, aceitou o casamento, agora se coloca como a noivinha, está muito feliz e foi para os Estados Unidos, passou num teste para fazer um curso, uma pós-graduação, um MBA nos Estados Unidos, está morando muito feliz, se dizendo a filhinha acadêmica e noivinha. Então, tudo isso nós devemos ao ensinamento, a essa persistência nesse trabalho de amor e a oração para fazer com que estejamos sempre conectados com Deus e manifeste aqui na face da terra a vida do Filho de Deus. Muito obrigada. O preletor Eni Masaki Hara tem a presença do preletor Junji Miyaura e do preletor Paulo Yasu Fujinaga. Eles transitam com habilidade pelos conceitos que envolvem tudo sobre a causa da desigualdade humana. Acompanhe. Muito obrigado. Alô, Cuiabá. Alô, Alta Floresta, Barra do Garça, muito obrigado a todos vocês, Campo Grande e Dourados, muito obrigado a vocês que fazem parte da Seitonei, esse modo feliz de viver. A você que está assistindo pela primeira vez nosso programa, muito obrigado. Ligue agora, 0800 770 2600 e receba aí, ó, na tua casa um brinde da Seitonei, que é uma revista publicada pela Seitonei do Brasil. Então é só ligar e receber de presente uma revista e também nesse mesmo número, se informe onde tem uma livraria, onde tem um domingo da Seitonei, onde vai ter um seminário para você ainda ser mais feliz. Hoje, aqui convidados especiais, professor Junji Miyaura. Tudo bem, professor? Tudo bem, Enio. Obrigado, hein? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece lá em casa, tudo bem? Graças a Deus. Esposa, filhos. Tudo bem. Muito obrigado. E também aqui, professor, vice-campeão, como que é? Sul-americano de atletismo, né? De 3 mil metros? Sim. Professor Paulo Fujinaga, muito obrigado. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Só alegria, né? Só alegria. Que bom, que bom, que bom. Dentro da Seitonei, existe aqui no Brasil não só a Seitonei do Brasil, mas também a Seitonei da América Latina também, né? Também. E os senhores orientam bastante atividades fora do Brasil. E como que está a Seitonei fora do Brasil, assim aqui na América do Sul? Está crescendo bastante, Johnny. A América Latina é muito grande, né? Então, vários países e é um grande, como se diz, público que está conhecendo a Seitonei. Tá. Desse tempo todo de Seitonei, professor, teve algum caso assim que o senhor presenciou, que o senhor falou, puxa vida, essa foi de arrepiar? De arrepiar? Agora aconteceu, eu falei, nossa, não acredito que acontece um negócio desse assim. Porque de vez em quando a gente vê alguma coisa, eu falo, não é possível, né? O senhor lembra de algum caso assim ou não? Sim, sim. Não aconteceu com uma das minhas irmãs, né? Que o filho dela ia comprar um pão na padaria sempre em frente à casa. E a rua ali, ó, era uma rua muito movimentada e muitos carros, né? E todo dia ele ia comprar pão e ela ficava ali no portão vendo o garoto passar e comprar e voltar. Mas um dia, né? Ele saiu de casa correndo sem ver os lados e um ônibus pegou o rapaz, né? Jogou ali 5 metros e caiu no chão ali. E o pessoal falou, morreu, né? Pela batida, pela pancada. O motorista desceu branco, assim, com as pernas bambas e foi verificar o garoto. E minha irmã está olhando esse episódio aí, mas no momento ela pensou assim, no mundo de Deus não existe acidente. Isso não existe no mundo de Deus. E mentalizou essa cena. No mesmo instante que houve a pancada, ela mentalizou, isso não existe, isso não está acontecendo. Aí quando o motorista foi lá ver o garoto se levantou rapidamente e voltou para casa, entrou correndo, né? E ela foi ver o que tinha acontecido
e o garoto só tinha um arranhãozinho, não tinha quebrado nada e estava com perfeita ordem, né? Então, a força da mentalização, a gente fala, puxa vida, será que o negócio funciona mesmo, né? Mas, na realidade, se naquele momento você unir o pensamento a Deus e falar, isso não existe, no mundo de Deus não existe coisas negativas, não existe desastre, então acontece conforme o seu pensamento, né? A tua fé te curou, né? Que maravilha, né, professor? Uhum. E aí, professor? Eu presenciei uma situação bastante assim, emocionante, que estava participando de um seminário. Nessa academia, geralmente tem uma atividade que chama purificação da mente. Então, as pessoas colocam seus pensamentos negativos e queima com a leitura da Sutra Sagrada. E elimina da mente os pensamentos negativos e passa a manifestar a perfeição. Só que antes de começar, foi falado para pessoas que têm problema muito grave, afirma três coisas. Reconciliar com alguém, agradecer alguém, e depois falar que eu estou curado e agradecer. Então, o rapaz foi lá na frente, ele era mudo, então ele não falava. Então ele fez gesto, assim, quer dizer, queria dizer que estava agradecendo a esposa, né? Fez o gesto, depois reconciliar, pedir perdão pela desarmonia que tinha. E depois afirmar que já estou falando. Ele fez tudo no gesto. E aí quando terminou a purificação, ele foi falar exatamente aquilo que ele não conseguiu falar. Então ele já falou com a própria voz, né? Ele chamava Toda, ele falou assim, eu vou reconciliar com a minha esposa, me perdoe, e agradeço a minha esposa, obrigado. E depois ele falou, já estou curado, já estou falando. Ele falou, já estou falando. Mas ele acabou de falar isso lá para o público, aí foi correndo no telefone e ligou para a esposa. Falou assim, é o Toda. A esposa falou, Toda está no seminário. É esse Toda que está no seminário que está telefonando. Mas esse Toda que está no seminário não fala. Mas aquele que não falava que estava falando. Então, eu presenciei essa situação, fiquei muito emocionado, né? Porque ele com alegria já pegou o telefone ligando para a esposa não acreditando. Olha só. Tem umas coisas boas aí, né? Bom, hoje aí, ó, livro A Verdade Suplementar, da coleção A Verdade. E no livro A Verdade Suplementar tem um capítulo que fala sobre a causa da desigualdade humana, né? Não na desigualdade social propriamente dito, né? Mas o interessante é que ele fala aqui que nós somos diferentes, né, professor Jundi? Ah, sim. Ainda bem, né? Se fosse tudo igual japonês, né? Ia ter graça, né? Ia ficar complicado, né? Não. E aí na página 41 ele fala aqui, a natureza intrínseca de todo ser humano não é igual, como acontece com os outros animais, possuindo cada indivíduo um desenvolvimento mental e moral peculiar, e aí vai, né? Então cada um é cada um. Cada um é cada um. E aí que está o segredo das infinidades que são criadas no mundo? É que Deus, na realidade, ele é infinito. Então ele não poderia criar uma coisa finita. Então cada alma, cada ser humano tem a sua característica peculiar. E isso que forma um mundo bonito, né? Tá certo. Então Deus, como ele é infinito, até as folhas de árvore, não existe duas folhas iguais. E a neve também, o professor Masaru Taniguchi escreve, que cada desenho da neve é um diferente do outro. Então, o ser humano também traz intrinsecamente esta diferença entre um e outro. Por isso que cada um tem o seu rosto diferente da outra pessoa, né? E a evolução dessas pessoas também, cada um dependendo do seu esforço, ele vai conseguir, então, ter sucesso na vida. A pessoa que não esforçou, logicamente, não vai conseguir um sucesso na vida, né? Então, aí vai aparecendo as diferenças, a desigualdade do ser humano. Aqui na página 40, o professor Masaru Taniguchi escreve o seguinte: a vida do homem não evolui coletivamente como simples vida de uma espécie, a exemplo do que ocorre com os animais
insetos, aves, peixes, mas individualmente. Então, os animais, as aves, eles evoluem de forma coletiva, mas o homem não, ele evolui individualmente, graças ao livre-arbítrio. A pessoa pode ser conforme a sua mente, né? Se ele pensar, não, eu vou me esforçar, vou estudar, vou cursar a faculdade, fazer doutorado, então essa individualidade vai permanecendo, né? Quando ele passa para uma outra vida, ele leva essa individualidade. Mas nesse caso assim, quando fala essa desigualdade, não há uma desigualdade na capacidade do ser humano como criação de Deus, né? Como criação de Deus somos iguais, somos perfeitos e passa a régua, né? Sim, sim. Mas a desigualdade intelectual, ela é inerente ao conhecimento e não à sabedoria que vem de Deus. Sim, sim. A individualidade permanece também após a morte, né? Tá. Mas essa desigualdade que se enxerga através dos olhos, por exemplo, o lado social, ela é em função do que ocorre essa desigualdade? Isso é porque cada um nasceu aqui para aperfeiçoar, manifestar capacidade. Então, quer dizer que vai dependendo, a diferença vai tendo de acordo com aquilo que aquela pessoa que aprende começa a exteriorizar. Então, por exemplo, se Seichoné fala assim, que Deus colocou todas as pessoas neste mundo com uma missão de manifestar Deus. Então, na verdade, o desemprego, por exemplo, não existe. Tinha emprego para ele, então Deus colocou mais um. Tinha mais um, colocou mais um. Então, na verdade, cada um veio com uma missão de manifestar esse Filho de Deus que é. Então, como não tem esse conhecimento, alguns que vão conhecendo vão manifestando, aqueles que não conhecem não manifestam. E também depende do ambiente. Então, se nesse ambiente, por exemplo, em casa, tem 3 filhos, ou pode ser 2, aí um é estudioso, o outro não estuda. Então, vai ver a diferença neles e começa a falar que você não presta porque você não estuda. Tem que ser igual ao seu irmão, tem que se estudar mais para tirar nota. Então, aí limita a capacidade daquele que está vendo esse lado ruim, então deixa de manifestar. Então, um é diferente do outro. Então, se um está indo bem, o outro não está indo bem, mas não tem problema. Você está um pouquinho atrás, mas depois você vai tirar a diferença. Quer dizer, então começar a elogiar e reconhecer essa parte perfeita, então vai ter um nível, não vai ser igual, mas todas as pessoas têm direito, né, de ser feliz e ser próspero e alcançar tudo aquilo que deseja, mas de acordo com a evolução de cada um. Então, aqueles que, por exemplo, dedicam ao trabalho de Deus e estuda, esse na frente vai ter diferença. Então a pessoa fala assim, eu li Sutra Sagrada uma vez, será que uma vez não adianta? Já é melhor do que quem não leu nenhuma vez. Agora quem lê mais, ela vai conscientizando, então vai acreditando naquele mundo invisível criado por Deus. Então essa é a finalidade. Então no final todo mundo vai chegar a um ponto de manifestar Deus, que é perfeição. Tá. Mas esse processo todo aí está chegando a Deus, aí entra a lei da causa e efeito, a lei da causalidade, que a Seichoné cita também. Também. No budismo, eles falam que cada um é um rio e todos vão se desaguar num grande oceano, né? Mas a Seichoné, o professor Masaru Taniguchi, fala que cada um vai para o oceano, mas mantém a sua individualidade. Quer dizer, não é que todo mundo está... um braço do rio, tá? Vai se juntando, chega lá, deságua no oceano e vive tudo a mesma coisa, vira tudo a mesma coisa, né? Não é isso. Cada um, dependendo do seu esforço, ele vai levar essa individualidade para esse grande oceano com a sua individualidade, porque Deus é infinito e é várias, é como um espelho, você quebra ele em 1000 partes, cada um vai ter sua individualidade, né? Sua característica. E aí, então, dependendo dos karmas que você acumulou durante essa vida, na vida passada, eles vão tendo um efeito no seu destino também. Então, se você fez muita coisa no passado, na vida anterior, você está colhendo os frutos desses atos bons nessa vida. Mas se você foi uma pessoa perversa, que fez muita maldade na vida passada, pode ser que esteja nessa vida colhendo os frutos daquilo que você plantou no passado. Então é como um agricultor, você colhe aquilo que plantou, né? Então como reverter esta situação? Se você hoje está
sofrendo, mas você não sabe se é coisa da vida passada ou dessa vida, né? Então, como nós podemos sair da força do karma? Uma é plantando coisas boas, sementes boas, né? E a outra é voltar a mente para Deus. Então, o professor Massaro Taniguchi fala, quando sua mente voltar 50% para Deus, 50% dos seus karmas são eliminados. Você resgatou 50%. Se você voltar a sua mente 100% para Deus, então não são necessários mais karmas nenhum a pagar. O importante é você centrar o seu pensamento em Deus, que na Seichoné nós falamos imagem verdadeira. No cristianismo eles falam Jesus Cristo. E no budismo falam Buda. E assim por diante. Cada religião tem o seu Deus, que na realidade é um só, né? O Deus Criador do Universo. Tá certo. Então, e para essa manifestação, vamos dizer, o mundo que nós vemos hoje, aparentemente parece que é injusto. Ou, às vezes, como nós que aprendemos na Seichoné, praticamos a meditação Shinsokan, fazemos oração, divulgamos a verdade, trabalhamos para Deus, e, logicamente, vai acumulando karmas positivas e vai colhendo. Mas tem pessoas que, às vezes, falam assim, aquela pessoa não quer saber de religião, não ajuda ninguém e está mil maravilhas, tem dinheiro bastante, são harmoniosos, não tem problema nenhum. Como é que explica isso, né? Na verdade, o professor John explicou, então, pode ser coisas boas que plantou no passado. E também pode ser coisas boas que os antepassados plantaram. Então, muitas vezes, se uma pessoa não é sacrificar, mas ela renunciou para trabalhar para Deus e dedicou. Então, tem esse na família, os seus descendentes recebem essas virtudes. Então, mesmo que estando bem, é bom que venha conhecer Seichoné, comece a ajudar a construir o paraíso terrestre, porque todo ser humano nasceu aqui para ajudar a construir o paraíso terrestre, ou seja, manifestar Deus nas pessoas. Então, se está muito bem, porque aparentemente, às vezes, a pessoa fala assim, estou com um problema, então vamos na Seichoné. Está doente, vai na Seichoné. Mas não é esse o objetivo, quer dizer, isso cura também, isso resolve também. Mas o objetivo é ele dedicar para que trabalhe para Deus, para que no dia de amanhã tenha boas colheitas também. Então, quer dizer que as coisas que está manifestando que não é boa colheita são coisas do passado. Então, tem dois lados. Um é você mesmo plantou coisa boa, colhe coisa boa. Então, na verdade, você não está sabendo que plantou coisa boa, porque talvez foi em outra vida e está colhendo. Outras vezes, não é você na vida passada, mas você teve também virtude de sintonizar numa família que na família tinha pessoas que plantaram virtudes, coisas boas, né? Então, para ser salvo, tem que salvar. Então, de qualquer forma, tem muita gente aparentemente infeliz, então nós precisamos unir as forças para divulgar a palavra da verdade e salvando um a um. Tá certo. Professor Miyaura, nessa desigualdade, né, que falei sobre a causa da desigualdade humana, dizer que a principal causa, que se olha pela ótica que o senhor explicou agora aí, como criação de Deus, é para que Deus se manifeste de infinitas formas também, através de cada um de seus filhos. Sim, na realidade, nós somos pessoas diferentes uma das outras, mas na parte consciente, né? Tá. O professor Masaru Taniguchi explica que nós somos consciente e subconsciente. É como se fosse um iceberg, tá, que somente 5% é visível. Os 95% estão submersos, né? E esses 5%, então, é a vida individual, consciente, cada um, e a pessoa pode ser uma pessoa boa ou má, dependendo da sua opção. Se ele for uma pessoa boa, logicamente, vai colher frutos bons. E os 95% está submerso. Mas cada um tem a sua parte submersa, né? E só como se fosse um iceberg, tem vários picos. E embaixo tem um 95% submerso. Mas nas camadas mais profundas, todos são um só. Tá. Então, a minha mente, com a sua, nas camadas mais profundas, ela pertence à consciência local do país, depois consciência da humanidade. Então, nas camadas mais profundas, nós somos uma só pessoa, né? Por isso que dizemos que todos somos
um perante Deus. Tá. Então não é que nós estamos hoje individualmente, que estamos presos nesses corpos, né, carnais. Mas mentalmente, todos somos um. Então não existe raça, cor, religião, nada disso. Todas as pessoas têm, no fundo, são todas filhas de Deus. Essa é a grande verdade, né? E aqui, a nível de consciência, cada um vai se manifestando de um jeito e que completa... Sim, devido às suas experiências, infância, né, educação, né? E isso, logicamente, pela afinidade dos karmas e afinidade de pensamento também. Então, por exemplo, muitos jovens reclamam: puxa vida, professor, eu nasci numa família que meu pai é ruim, minha mãe briga com meu pai, minha sei lá, né? Só problema, né? Tá certo. Aí então eu falo assim: não, você nasceu nessa família porque essa família é a melhor família para o seu desenvolvimento espiritual. Então não é por acaso que nós nascemos numa determinada família. É que temos afinidades de pensamento e através dessa família nós vamos poder evoluir espiritualmente. Então quando a pessoa entende isso e começa a respeitar os pais, agradecer a mãe, né? Então muda o pensamento. Aí toda aquela desarmonia familiar desaparece. Então tem muitos relatos de jovens que estavam revoltados com os pais, quando compreenderam que eles vieram nessa família por afinidade de pensamento entre os pais e conseguem perdoar os pais, aí eles conseguem então também ter sucesso na vida. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Fujinaga, obrigado pela orientação. Professor Junji Miyaura, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Seitonê, esse modo feliz de viver. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa programação nos deixa a sensação de que estivemos ouvindo Jesus Cristo nas oliveiras, de que demos uma caminhada com Gandhi e que de um modo muito natural passeamos com santos e divindades. Esteve no ar mais um edificante programa Seitonê, um modo feliz de viver. Hoje em dia, o milagre não é caminhar sobre as águas, mas evitar mergulhar em lágrimas. Então, gente, fortaleça-se para nunca mais chorar de tristeza, através do nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para exteriorizar nossa luz interior. Deus é nosso Pai. Deus é luz. Não uma luz de origem material, mas há uma luz eterna que ilumina o interior de todos os seres e faz com que eles, por sua vez, iluminem uns aos outros. Eu sou filho de Deus e por isso a luz de Deus brilha no âmago de minha vida. A luz de Deus ilumina a mim, a todas as pessoas e todas as coisas. Por onde vou, desaparecem todas as trevas e resplandece a luz. Eu nasci para trazer a este mundo a luz de Deus. A luz de Deus é a luz do amor, da sabedoria, da paz, da harmonia, da alegria, da cura milagrosa. Eu nasci, pois, para trazer a este mundo o amor e a sabedoria de Deus, a paz e a harmonia, e para dar alegria aos que choram e curar os que padecem de doenças. Deus me enviou a este mundo para que eu, na qualidade de filho de Deus, ilumine toda a humanidade. Levar minha luz a todas as pessoas é, portanto, a sagrada missão a mim atribuída. Por isso, ilumino com minha luz todos aqueles que de mim se aproximam. Esta luz, sendo proveniente de Deus, é inextinguível. Nem as mais densas trevas, nem os mais fortes obstáculos serão capazes de apagá-la. Não é apenas em mim que existe a luz de Deus. Ela existe no interior de todas as pessoas. Os budistas chamam-na de natureza búdica. Os cristãos chamam-na de Cristo interno. Unicamente a luz conhece a luz. Unicamente a luz atrai a luz. Eis que conscientizei agora o fato de que, sendo filho de Deus, no meu interior existe a luz de Deus. A luz de Deus passa a brilhar resplandecentemente no interior das pessoas que a conscientizam, iluminando os outros
com minha luz interior, também eles passam a exteriorizar a sua luz interior, pois os semelhantes se atraem, ou seja, a luz atrai a luz. Quando todas as pessoas do mundo exteriorizarem a luz de Deus que existe no interior de cada um, a paz se instalará na terra e este mundo será um verdadeiro paraíso. Eu vim para fazer deste mundo um paraíso. Eu sou realmente um filho de Deus. No meu interior existe a luz de Deus, a qual ilumina o mundo todo. E onde resplandece esta luz não há trevas, não há doenças, não há tristezas, não há sofrimentos, não há desarmonias, não há conflitos. Todas as pessoas vivem em harmonia, respeitando e reverenciando uns aos outros. E assim realiza-se o paraíso neste mundo. Neste momento, aprofundei mais a consciência de que sou filho de Deus e sinto a minha alma elevar-se na mesma medida do aprofundamento dessa consciência. Quanto mais se elevar a minha alma, mais intensa se tornará a minha luz interior e poderei iluminar o mundo todo. Então, cada uma das pessoas iluminadas pela minha luz interior passará a exteriorizar o seu Cristo interno, isto é, a sua luz interior, e louvará a Deus único. Graças vos rendo, ó Deus Pai, por esta grande bênção que destes a todos nós.